Então, colegas, sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso curso de certificação Java OCA 8, né, patrocinado aí pela UB. E aí, nessa primeira aula, nós vamos ver os blocos básicos de construção do Java. E os objetivos do exame que são cobertos aqui é o escopo de variáveis, como é que é a estrutura básica de uma classe Java, criações de aplicações executáveis com o método main, executar um programa no Java a partir da linha de comando, compilar e executar, escrever na saída, usando o console, né? Importar pacotes no Java, para que fiquem acessíveis, também criar pacotes, compreender algumas features que o Java implementa, como independência de plataforma, orientação a objetos, encapsulamento, ok? Para além disso, nós temos a parte de tipos de dados do Java, declaração e inicialização de variáveis, entender a diferença entre referências a objetos e variáveis que são do tipo primitivo, como ler ou escrever atributos de objeto, né? E compreender o ciclo de vida de um objeto. Então, vamos tentar ver agora rapidamente a parte da estrutura básica de uma classe Java. Então, a classe é o bloco de construção básico do Java, para que a partir dela você possa criar instâncias que são objetos que são criados em tempo de execução a partir das nossas classes, né? Então, está aqui um exemplo bem simples, a classe animal, que tem duas instâncias, uma instância chamada cachorro e outra chamada ovelha. As instâncias da classe em tempo de execução vão guardar o estado, ou seja, por exemplo, os atributos aqui, no caso esse cachorro tem um atributo de ser amarelo, a cor dele, e a cor tem um valor branco para ovelha. Mas também eles guardam o comportamento, que estão definidos lá nas classes. Então ele pode escrever, é um comportamento que ele tem, e também pode correr. Já a ovelhinha, ela pode correr, só que ela corre de uma maneira mais rápida que o cachorro. Então ela tem um comportamento um pouco diferente. Cada objeto tem o seu comportamento, né? Dependendo do tipo que foi criado. Pronto. Então, o Java define os atributos e os métodos da classe como membros ou members, né? Então, quando você vê a palavra membro ou member, você vai lembrar que são tanto os atributos como os métodos. Aqui nesse caso, a classe animal criou apenas o atributo nome, tá? E definiu aqui o tipo string para ele. Então, para criar uma classe, eu preciso usar a palavra-chave class, o nome da classe, abro e fecho, né, chaves, ok? E aqui eu tenho um modificador de acesso, que é opcional, pode não existir. No caso, ele utilizou o public para dizer que essa classe é acessível por qualquer outra classe. Tá? Qualquer outra classe, qualquer outro pacote. Então aqui tem a classe animal um pouco mais completa. Além do atributo nome, nós temos também alguns métodos que definem, para definir um pouco de comportamento. getNome e setNome, certo? Pronto, e aqui tem os blocos de construção dos nossos métodos, separados por abre chaves e fecha chaves. Basicamente, esses métodos aqui são métodos inicializadores, né, de inicialização e de leitura do nosso atributo nome. Bem simples. A gente tem que estar atento na prova de certificação que eles podem criar algumas questões sobre comentários, né, onde os comentários podem nos enganar algumas vezes, por mais simples que pareça. Então, por exemplo, barra barra é um comentário do tipo single line, um comentário de única linha. Quando termina a linha, terminou o comentário, obviamente. Barra asterisco, multiline. Eu posso ter várias linhas comentadas, né, e ele vai terminar com asterisco barra. E tem um terceiro tipo, que também é muito conhecido, que é o tipo Javadoc, que serve para documentar nossas classes, nossos métodos, nossas interfaces, enfim. A diferença dele é que ele começa com barra asterisco asterisco. Ele tem um duplo asterisco no início, depois ele é igual, e você pode criar algumas anotações próprias para ficar mais bonitinho ali a apresentação do seu Javadoc, tá? Como aí no caso do autor. Pronto. E aí vamos tentar diferenciar aqui se esses comentários são do tipo single line ou multiline. Esse primeiro aqui está fácil, começa com barra asterisco, ou seja, é multiline. Interessa se depois no meio aqui eu tenho um barra barra. Isso aqui é considerado como comentário, né? Não é um comando de comentário, é um texto comentado. Se começou com barra barra, então até o final dessa linha ele vai ser um single line até o final da linha. Aqui é a mesma situação, também é single line, só que esse barra barra aqui também é um texto como aqui, né? Ele é um texto igual como aquele outro caso, porque nós já temos um barra barra de início. Aqui da mesma forma, embora a gente tenha um barra asterisco, como ele começou com barra barra, o que importa é como ele inicia.
até o final da linha ele é um comentário single line. E aqui sim, nesse terceiro caso a gente tem um probleminha, porque ele começou com barra asterisco, ou seja, um comentário do tipo multiline, só que bem aqui eu tenho um asterisco barra, e asterisco barra termina o comentário multiline. Até aqui tudo bem, só que depois disso eu tenho outro asterisco barra que está solto. Então esse asterisco barra aqui o Java não sabe o que fazer com ele, não é nenhum comentário e não existe esse tipo de comando no Java, então vai dar erro aí. É isso que a gente tem que estar atento, né? Agora, classes versus nome de arquivos. Bom, eu posso ter dentro de uma classe, posso ter dentro de um arquivo, de um ficheiro, várias classes, uma ou mais classes, certo? Essas classes precisam ter o mesmo nome do ficheiro? Não necessariamente. Então, por exemplo, se eu não tenho a minha classe definida como public, ela não precisa ter o mesmo nome do ficheiro, embora aqui tenha o mesmo nome, mas não é obrigatório, que poderia ser animal, classe animal 2, por exemplo, não tinha problema nenhum, porque ela não é public. Agora, dentro de um único ficheiro eu posso ter várias classes, como aqui. Eu tenho a primeira classe na linha 1 e tenho a classe 2 na linha 4, certo? Agora, apenas uma delas é que pode ser public. Não posso ter mais de uma public, porque essa aqui é public, ela vai ter que ter o mesmo nome do ficheiro. Okay? Então, por isso eu não posso ter mais de uma public, que vai dar conflito. Qual é que vai ser o nome do ficheiro? Então, apenas uma pode ser public. Okay? Então, lembrando, recordando, só uma pode ser public, e essa que é public tem que ter o mesmo nome do ficheiro. Eu preciso obrigatoriamente ter pelo menos uma public? Não. Eu posso ter várias classes e nenhuma é public. Bom, escrevendo o método main, agora passando para um outro objetivo da certificação. Então, a JVM, depois que você compila o seu código, né? Para você compilar, você usa JavaC e o nome da sua classe. Então, naquele nosso exemplo lá, por exemplo, animal.java. Ao fazer isso, ele vai gerar no mesmo diretório agora, onde foi compilado, uma classe chamada animal.class que está em bytecode. E aí com isso eu posso fazer Java animal. E ele vai executar a minha classe Java. Vai executar se dentro da minha classe Java tiver definido o método main. Se não tiver definido, vai dar um erro aqui já no início, dizendo, olha, eu não encontrei o método main para poder fazer a execução. Então o método main é o ponto de início da execução da nossa classe Java. Eu tenho uma classe zoológico aqui como exemplo, para exemplificar para vocês. E aqui tem o nosso método main. Nosso método main, obviamente, ele precisa ser estático. Ele não retorna nada, ok? E ele precisa ser público para ser acessível fora do contexto dele, do pacote, para poder ser executado, né? Pronto. Para além disso, ele tem uma lista de parâmetros que está dentro de uma array de strings, que aqui pode ser o nome que você quiser, né? Normalmente o pessoal usa args, que são os argumentos que são passados na execução aqui, que eu posso passar ao tentar executar a minha classe, certo? E aí tem um detalhe, esse string args ela pode aparecer de algumas formas, por exemplo, pode aparecer como está aqui, essa aqui é uma forma, certo? Uma outra forma seria eu utilizar string, né, e colocar os colchetes depois, né? Outra forma de você definir uma string, né, uma array de strings. Posso também, uma terceira forma, utilizando var args, tá? Que pode ser string 3 pontinhos, args, ou esses pontinhos podem vir aqui depois também. Enfim, vai funcionar da mesma forma, tá? A gente pode ver essas três formas nos nossos programas Java e também na prova de certificação. Aqui é um exemplo de como que ele utiliza esses argumentos que foram passados por parâmetro. Aqui ele passou, no caso, dois argumentos, macaco e girafa. Macaco vai vir para o índice 0 aqui, girafa para o índice 1. E eles vão ser impressos aqui nesses dois sysout.println. Um detalhe importante, se eu passar o meu parâmetro entre aspas, certo? Porque eu tenho um espaço entre ele, ele vai ser colocado em um único slot aqui do nosso vetor, ok? Nosso array, certo? Se eu não colocasse essas aspas, o que aconteceria? Imagine que não tivesse essas aspas aqui. A palavra são iria para o índice 0, perdão, eu escrevi errado aqui. A palavra são iria para o índice 0, a palavra Paulo iria para o índice 1 e o número 5 iria para o índice 2, certo? Agora, como eu fiz isso? Vai São Paulo para o índice 0,
e 5 para o índice 1. Ok, agora se eu não faço a verificação do tamanho desse array, se foi passado argumentos, e tento utilizar, o que vai acontecer? Array index out of bounds exception, ou seja, eu estou executando o meu zoológico, não passei nenhum parâmetro para ele e estou tentando acessar um elemento de um vetor que está vazio, certo? E aí vai dar array index out of bounds. Pronto, agora vamos ver como é que a gente faz para declarar pacotes e importar pacotes. Então, o Java, a forma como ele escolheu, como os projetistas do Java escolheram, foi criar estruturas de diretórios, certo? Onde dentro dessas estruturas eu vou ter as nossas classes. Então, tem, por exemplo, com.amazon.data. Aqui eu tenho todas as minhas classes relacionadas a acesso a dados dentro do meu pacote com.amazon, né, data.amazon.com, certo? E aí a primeira coisa que a gente tem que atentar para o exame de certificação é se está sendo utilizada no código alguma classe que não foi importada. Então, por exemplo, aqui a classe handle do pacote java.util, né, está sendo utilizado e não foi importado, certo? Como é que eu sei que não foi importado? Porque ele está numerando aqui o meu ficheiro. Se ele diz que aqui é a primeira linha e não tem um import, não existe uma linha 0, uma linha -1, né? Então não tem nenhum import do Java util handle, aqui eu vou ter um erro, porque o Java não consigo resolver a palavra handle. E aí eu preciso fazer isso, né? Importar Java util handle, vai funcionar corretamente e aqui vai imprimir um número, né, aleatório entre 0 e 9. Outra forma é usar asterisco, onde eu importo todas as classes do pacote, só que obviamente o Java ele é inteligente o suficiente para, em tempo de execução, verificar quais são as únicas classes que precisam ser importadas. Não vai sempre importar tudo, né? Quando eu ponho asterisco, significa que eu posso, dentro do meu código, utilizar qualquer uma desse pacote, né? E a gente chama esse asterisco de wildcard. Depois a gente vai ver que existem algumas restrições para isso, mas vamos lá. Existem alguns imports que são redundantes. Então, todas as classes que nós escrevemos até o momento, que nós utilizamos diretamente, como por exemplo system, sem fazer um import, é porque elas são do pacote default do Java, que é java.lang. Eu não preciso importar. Então, se eu eliminar essa linha aqui, o código vai continuar funcionando da mesma forma. Da mesma forma, essa linha, java.lang asterisco, eu estou importando todas as classes do pacote default, que por default já é importado, então não preciso. Essa aqui eu preciso, ok? Não vou eliminar, porque eu estou utilizando handle. Entretanto, essa quarta aqui, eu também não preciso dela. Por quê? Porque eu já importei Java util handle. Não preciso mais uma vez importar Java util asterisco, uma vez que eu não uso mais nenhuma outra classe do pacote Java util. Ok. Pronto. Quando a gente vê aqui algumas classes, por exemplo, files e paths, que são especificamente de um pacote, do pacote da API NIO do Java, eu não sou obrigado a conhecer essa API para a certificação Java OCA, ok? Para Java CP, sim. Entretanto, eu preciso saber que eles precisam ser importados e não foram importados aqui, certo? Então, isso aqui vai dar problema porque eu tinha que ter um import dessas duas classes. Beleza. Agora, tem algumas como é que eu posso dizer? Algumas limitações para o uso do asterisco. Eu não posso usar asterisco para importar subpacotes. Eu uso asterisco para importar classes, ok? Todas as classes de um pacote. Então, o NIO, Java.NIO, você tem um subpacote chamado files, certo? Então, eu não posso usar isso aqui para importar o subpacote. Também não posso usar o asterisco duas vezes, como ele está colocando aqui. Para além disso, se eu não faço um import estático, eu não coloquei a palavra static, que a gente vai ver mais à frente com o import estático, eu posso importar alguns métodos estáticos, eu posso importar alguns, por exemplo, alguns constantes, né? Se eu não uso isso, eu não posso importar métodos de instância, membros da minha classe que eu quero utilizar sem utilizar o nome da classe. Então eu não posso fazer isso sem usar a palavra static, certo? Eu sempre uso asterisco para importar as classes de um pacote. Ok?
Conflitos de nome. Então, como o Java permitiu essa estrutura de pacote, significa que eu posso ter classes de mesmo nome, certo? Então, o date existe tanto no pacote Java Util, como no pacote Java SQL. Só que para utilizar, eu preciso decidir qual dos dois eu quero, né? Eu quero o date de Java Util ou o date de Java SQL. Então, aqui no meu import, eu preciso definir isso. E aí podem acontecer situações do tipo conflitantes, como essa aqui. Eu tenho um import do Java Util asterisco, também tenho um import do Java SQL. Então, esse date aqui, eu quero utilizar de qual? Eu preciso especificar. Como é que eu faço isso? Eu digo em um deles que eu quero date. Então, eu estou dizendo aqui, ó, eu quero o date de Java Util. Né? Entretanto, esse segundo aqui, eu vou receber um ordem dizendo que esse import nunca vai ser usado, não tem nenhuma classe de Java SQL sendo utilizada. O date que eu estou utilizando é de Java Util. Posso eliminar essa linha e não vai haver problema nenhum. Ok? Pronto. Agora, nesse caso, eu vou ter problema novamente, porque eu especifiquei duas vezes a classe date de pacotes diferentes. Então, tem um conflito aqui. Qual o date que eu vou utilizar? O Java não sabe. Então, você vai ter que eliminar uma das duas e decidir qual que você quer. Ok. Agora, a criação de pacotes. Imagina que eu estou dentro desse diretório ctemp, crio um diretório pacote A e dentro dele crio a minha classe. Pronto. Agora, a partir de agora, eu posso definir que a minha classe A, considerando como ctemp o meu raiz, a minha classe A está dentro do pacote A. Para importá-la, então dentro da classe B eu faço import pacote A ponto classe A, considerando que classe B está dentro de uma pasta pacote B dentro do mesmo temp, ok? Então eu defini o pacote B aqui, importei a minha classe A, importando, ok, está tudo bonitinho, eu posso utilizá-la no método main e eu vou ver pintando na console a string funciona. E aí para compilar isso, aí tem alguns detalhes, né? Eu preciso estar primeiro dentro da pasta c2.temp para fazer esse comando aqui, ó, javac, e faço pacote A, barra, eu utilizo o barra na compilação, barra classe A. Eu posso compilar várias classes ao mesmo tempo. Isso aqui não é muito comum no nosso dia a dia, executar esses comandos, porque a ideia faz isso para a gente, obviamente, né, mas para a prova de certificação a gente precisa saber. Então, pacote A, barra classe A, ponto Java, pacote B, barra classe B, ponto Java, separado por espaço, ele vai compilar tudo bonitinho. Ok. E aí, feita essa compilação, ele vai gerar os bytecodes, classe A.class e class B.class. Então, foram criados, eu posso agora executar. A classe que tem o método main é a classe B, certo? Voltando aqui, olha só, a classe B tem o meu método main. Então, eu vou executar a classe B. Executando a classe B, aí vem um detalhe. Para executar, eu uso o nome do pacote, ponto, o nome da classe. E aí eu consigo executar e ele vai imprimir com sucesso a palavra funciona. Então tem que ficar atento a isso. Na compilação eu uso barra para separar o nome do pacote do nome da classe e na execução uso ponto. Criação de objetos. Nós vamos criar os objetos usando uma palavra reservada chamada new. New e o nome da classe que eu quero instanciar. Né? Então aqui tem aqui um exemplo, logo na primeira linha, o new handle. Então usei new, o nome da classe, instanciei um objeto de handle e atribuir essa referência a objetos R. Tá? Então, um tipo de método muito conhecido e utilizado para ser executado na criação de um objeto é o construtor de classe. Quais são as duas características principais dele? Uma é que ele tem o mesmo nome do nome da classe e a outra é que ele não tem nenhuma definição de tipo de retorno, ou seja, ele nem define void, por exemplo, como é o caso aqui. Se você fizer isso, vai funcionar, mas esse public void de galinha, ele não é um construtor, ele é um método convencional que você pode chamar, ok? Por quê? Porque você não deveria ter o void aqui para definir o seu construtor. Os construtores são criados normalmente para que você inicialize o estado do seu objeto. Então, é o que está acontecendo aqui nesse caso. O meu objeto aqui, galinha, ele tem o atributo número de ovos, que já é inicializado na própria declaração com o valor 0. E já no construtor, eu inicializo o outro atributo, que é o nome. Então, eu coloco o estado dele para ser pintadinha. Tá bom? Outro detalhe importante, se você não definir nenhum construtor, o compilador vai prover um construtor default para que você possa criar. Ou seja, você não é obrigado a criar um construtor. Se você criar, ele vai utilizar aquele que você criou. Se você não criar, ele vai utilizar um default.
que não faz basicamente nada, simplesmente cria o objeto. E um construtor default é aquele que não recebe parâmetros, tá bom? Se você criar um construtor que receba parâmetros, ele não vai mais criar o default para você. Você não vai conseguir mais criar objetos sem passar parâmetros. Fica esse detalhe aí importante. Então, lendo e escrevendo atributos de objetos. Então, uma vez que eu criei meu objeto, eu posso tanto escrever, como aqui, olha só, estou escrevendo 1 no atributo número de ovos. Eu faço o nome da referência, ponto, o nome do atributo, recebendo o valor. E para ler, referência, ponto, o nome do atributo, e vai retornar o valor que eu quero para ser impresso, né, na tela, na console. Pronto. Outra coisa, uma vez que eu defini os meus atributos, eu posso utilizá-los, uma vez que eu atribuí valores a eles, eu inicializei-os, eu posso utilizá-los num terceiro atributo, como é esse caso aqui. Eu tenho o primeiro recebendo Bill, o último recebendo Gates, e tenho completo recebendo primeiro mais último, ou seja, Bill mais Gates, né? Eu posso fazer isso porque eles foram inicializados. Se por acaso eu não tivesse inicializado, isso aqui eu poderia ter um problema aqui, porque esse cara não teria nada ainda, estaria nulo, né? E eu poderia ter um probleminha aí. Okay? Blocos de inicialização de instância. Então, o que acontece? Primeiro, o que são blocos? Bloco é tudo aquilo que começa com abre chaves, fecha chaves. Então, tudo isso são blocos, ok? Então, eu posso ter blocos de métodos, como esse caso aqui, do método main. Posso ter blocos dentro do método, ok? Blocos locais. E eu posso ter blocos de instância, que são esses que estão soltos fora dos métodos, tá bom? Então, é esse caso que nós vamos examinar da linha 6, certo? E aí vem um detalhe importante. A ordem de inicialização quando você constrói um objeto. Quando você vai construir um objeto, um novo objeto, primeiro ele vai seguir a ordem de cima para baixo dentro do ficheiro e vai inicializar todos os atributos e executar todos os blocos de inicialização de instância. Vai fazer tudo isso. Depois, só ao final é que ele vai executar o construtor da sua classe, certo? O construtor vem sempre por último. Okay? Então isso é muito importante para a gente entender. Por exemplo, aqui, na classe patinho eu tenho o método main, ele instancia bem aqui, logo na primeira linha do método main, patinho. Quando ele faz isso, o que acontece? Ele não executa logo isso aqui, ou seja, o construtor. Primeiro ele vai fazer essa execução de cima para baixo, tá? Para ver quais são as variáveis de instância que precisam ser inicializadas, ou seja, ele vai fazer primeiro isso aqui, nome recebe feio, vai imprimir aqui o atributo setado, então por isso que está aqui, ó, atributo setado, ok? Depois que ele faz isso, ele vai chamar o construtor, e aí ele vai atribuir nome, ou seja, aqui já não é mais feio, agora já vai ter o valor amarelinho, vai imprimir atribuição no construtor, então está aqui, ó, vai imprimir atribuição no construtor, e por último ele vai imprimir p.nome, ou seja, ele vai imprimir amarelinho, que foi o último valor que foi recebido no nome, né? Então essa ordem é importante. Pronto, então se eu tentar utilizar uma variável, certo? De instância, que ainda não foi inicializada, como ele vai nessa ordem de cima para baixo, eu tenho um bloco de inicialização aqui de instância, que tenta utilizar nome, e nome ainda não foi inicializado. Então, você está querendo referenciar um campo antes da definição dele, ou seja, ele não foi inicializado ainda. E aí não vai compilar. Só pode, você tem que inverter a ordem aqui, né, para que isso funcione. Então, aqui mais um exemplo de ordem de inicialização, certo? Agora está um pouco trocado aqui. Você tem um método main e você tem um new ovo. Então, lembrando, o construtor é sempre executado por último, certo? Então, aqui nosso construtor, ele vai procurar aqui de cima para baixo e depois vai executar o construtor. Então, primeiro ele vai achar isso, vai atribuir 3 ao número. Depois ele vai atribuir 4 ao número nesse bloco de inicialização e por fim ele vai executar o construtor e vai atribuir 5. Então ele vai imprimir aqui o ponto número com o valor 5, que foi o último, né? Então esse código ele tenta enganar você para que você pense que ele vai imprimir 4 e não 5. Pronto, então aqui nós terminamos a parte 1, a parte 2 eu já gravei a partir daqui.